Senhor, graças nós te damos, ó Deus. O nosso coração se alegra por estar em tua presença, ó Pai. Nós temos, meu Deus querido, no nosso coração um anseio pela tua presença, Senhor Jesus. E nós estamos aqui porque o Senhor é o Deus que nos conduz até este ambiente. E nós queremos, ó Pai, invocar ao Senhor neste lugar. E dizer, ó Deus querido, que queremos ouvir da sua voz, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, dizer que o Senhor é santo e que essa reunião, meu Deus, é para a sua glória. E a ti, meu Deus, bendizemos o nome que está acima de todo nome. Te agradecemos por tudo, dizendo amém. Amém. Então, para nós iniciarmos, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é, por ser a terceira aula e a última na aula em Jeremias, fazer um resumo, uma linha de raciocínio, rapidamente, do livro, para a gente poder ter um pensamento, né, em raciocínio, uma linha de raciocínio do livro. Então, antes de tudo, o livro de Jeremias, ele é um livro um pouco diferente, a estrutura dele é um pouco diferente de outros livros, apesar de ser um pouco parecida com Isaías, ela é o seguinte: o livro de Jeremias, ele foi compilado depois da morte de Jeremias. Na verdade, no final ali da vida dele, e o restante foi encerrado depois que ele havia morrido. Quem fez essa compilação, em parte, foi um homem chamado Barak. Ele era um escriba, e ele foi meio que contratado por Jeremias, ali nesse finalzinho. Deus, ao que parece, Deus ordena que ele faça essa compilação daquilo que Jeremias escreveu, profetizou, das suas orações, né, dos seus discursos, seus sermões, das suas profecias, dos seus poemas. Então, no livro de Jeremias tem vários poemas, lamentações são escritas em formas de poemas, né? Então, isso aí é esse compêndio dessas coisas que Jeremias falou, escreveu, seus sermões, suas profecias. E também tem algumas partes do livro que são partes que pessoas, por exemplo, Barak ou outros discípulos de Jeremias, acrescentaram também. Eles falaram sobre uma história que aconteceu e que foi colocado ali. Então, esse livro ele é esse retalho, né? Essa coxa de retalhos cheia de histórias sobre Jeremias. Mas o bom dele é que até a metade dele ele segue uma cronologia, uma certa cronologia, apesar de a gente não poder usar ele de maneira cronológica, né? Mas ele tem uma certa cronologia. Mas para frente, ele oscila entre anos por exemplo, de até 10 anos de diferença entre um capítulo e outro. Então tem ele é para ser lido dessa maneira mesmo, como um compilado mesmo de coisas. E aí, um breve resumo aqui do livro. Então, do capítulo 1 até o 24, nós temos a ruptura da aliança. E ele vai ser só Jeremias, a maioria dos discursos são discursos de condenação, né? Mas nós sabemos, né, nós comentamos na primeira aula, que aquilo que Deus chamou Jeremias para ser é um profeta que derrubaria e destruiria, e depois arrancaria, né, arrancaria do chão, né, e derrubaria uma planta, e depois derrubaria uma estrutura, mas ele também plantaria e reconstruiria. E é interessante essa dupla vocação dele, um profeta que vai vir trazer uma mensagem de destruição, mas também uma mensagem de reconstrução. Então, nós temos sempre que ter isso em mente quando nós vamos tratar esse profeta. Então, do capítulo 1 a 24, essa primeira parte do livro detalha o juízo de Deus. E ali, nessa primeira parte, nós vemos a quebra da aliança com Deus, como que Israel estava quebrando a aliança, especificamente na época desse profeta, que ele é contemporâneo de alguns outros profetas. Então, vocês vão ver que as mensagens sempre são basicamente as mesmas, né? Vocês estão adorando esse Deus, estão desviando o culto, vocês estão sacrificando, os seus profetas não profetizam a verdade. Sempre vocês vão ver os profetas falando basicamente para essas mesmas coisas, e muitos deles viveram ali no mesmo tempo, né? E então, Deus, através do profeta Jeremias, Deus compara toda essa heresia de Israel a adultério, né?
E aí essa primeira parte fala disso, fala sobre injustiça social, fala sobre a destruição de Jerusalém, e aí entra uma questão muito importante, que nessa primeira parte fala sobre a destruição do templo. E se nós não estamos atentos assim ao que isso significa, o templo ser destruído era uma coisa que ninguém imaginava que seria capaz. Por exemplo, ninguém em Israel acreditava em alguém, em algum profeta que dissesse que o templo seria destruído. Então, quando Jeremias vem falando que Deus vai destruir o templo, ou seja, que alguém vai invadir Jerusalém e destruir o templo, quem vai acreditar numa coisa dessa? Porque o templo representava o próprio Deus para eles. Deus habitava no templo, na ideia deles ali, aquele templo era como se fosse a estrutura divina onde ele estava. Então, se alguém destrói o templo, essa pessoa dominou o nosso Deus. Então, Deus não poderia permitir algo assim. E eles acreditavam assim, os outros profetas, né? E isso vai causar muitos problemas para Jeremias. Então, o capítulo 25, que é no meio do livro, né, basicamente, anuncia um juízo. E em um ponto de transição, o profeta, a profecia desse profeta se torna concreta. Deus anuncia que usará a Babilônia como instrumento de juízo contra Israel e contra as nações vizinhas. Depois disso, nós vemos uma esperança no meio desse juízo, certo? E aí entra um compêndio muito mais amplo, como eu disse, de textos que variam entre 10, 5, 2 anos de uma compilação para o outro, porque, na verdade, esses textos eles foram reunidos dessa maneira. Textos de juízo na primeira parte, nesse meio, uns textos de alívio. Porque, lembra a profecia de Jeremias? É para arrancar e destruir, mas também plantar e construir. E aí, embora a grande parte dessa sessão contenha histórias de rejeição também, ele tem mais promessas de Deus enfim, Deus falando que ainda assim amava Israel, reconstruiria Israel. E conclui, né, o livro vai concluir no final dele com uma esperança, um vislumbre de esperança, e nós vamos encerrar, então essa é a última parte, nós vamos entrar aqui, né, vamos pegar esse meio e esse final, onde Deus fala sobre esse juízo e também sobre essas mensagens de esperança, e nós vamos encerrar hoje. Certo? Então, semana passada nós terminamos debatendo o capítulo 7, né, de Jeremias, que foi de 7, do 21 ao 23, no qual nós falamos, né, gente, que é estranho, Deus manda uma mensagem diretamente através de Jeremias para Israel, falando assim: eu queria que vocês não sacrificassem mais. Na verdade, eu queria que vocês pegassem o sacrifício de vocês, levassem para a casa de vocês e comessem lá. Porque aí Deus fala, eu nunca pedi e nunca ordenei, desde que vocês saíram do Egito, eu nunca ordenei que sacrificassem para mim. E nós falamos que é meio estranho, porque na verdade Deus disse, né, diversas vezes que deveria haver sacrifícios. Só que aí, então nós debatemos isso. Será que Deus, o que Deus estava querendo dizer com isso? Ele disse que nunca ordenou que sacrificasse, mas ele ordenou que sacrificasse. Temos textos em que ele diz e ordena sacrifício. Mas aí nós concluímos vendo o restante do texto, né, o contexto dele, que é Deus falando que o sacrifício ele desconectado de um coração que ama a Deus, não é sacrifício algum. Então Deus está dizendo assim: eu nunca ordenei que sacrificassem a mim com o coração desconectado do ritual. O ritual, ele funciona se o coração estiver conectado com Deus que ordenou o ritual. E é isso que Deus está dizendo nesse capítulo maravilhoso, desse grande sermão que é chamado de Sermão do Templo, que é um sermão em que Jeremias vai ao templo e profetiza contra o templo, né? Contra o templo, contra os sacerdotes, contra os profetas que profetizavam paz, mas não era paz. Certo? E então nós encerramos dizendo que aí nós pegamos um período de 23 anos e dizemos que ele falou isso, mas passaram-se 23 anos e Israel não se arrependeu. E aí nós vamos entrar no nosso primeiro slide de hoje, nossa conclusão, né? Eu vou pedir, Wesley, porque como aqui hoje eu estou usando o computador mais para ver
ver a minha cola da aula, você lê para nós o ponto 1, você passa o ponto e lê para nós, por favor. Sim, isso fica mais explícito nas palavras de Deus em Jeremias 17, de 7 ao 10. E na resposta, os capítulos 12 a 18 de Jeremias. Isso, vamos pegar o 17, na verdade não é os capítulos, é os versículos 12 e 18, que é a resposta. Irmão, nós vamos ler Jeremias 17, de 7 até 18, mas na primeira parte nós vamos ler do 7 ao 10, certo? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, essa aí é a resposta de Deus para a razão pela qual todas essas coisas estavam acontecendo com Israel. Deus ele vai dizer assim, ó, bendito é o homem que confia no Senhor. Mas Deus ele não quer que você pense que você confia no Senhor através de coisas que o Senhor dá. Por quê? Nós já abordamos isso. Como que o pessoal na época de Jeremias adorava a Deus? Lembra que nós fizemos essa espécie de silogismo? Como que era a adoração? Deus dava plantação para eles, Deus dava colheita, Deus dava coisas, e o que eles faziam? Aí eles adoravam a Deus. Só que aí quando faltava, quando as mulheres não engravidavam mais, né? Quando as plantações não davam seu fruto, quando os exércitos estavam perto de invadir, eles ficavam atemorizados e falavam, Deus não está nos abençoando, o que nós temos que fazer? Encontrar um outro Deus, e aí eles encontravam outro Deus, e adoravam esse outro Deus, e o que acontecia? Eles recebiam bênçãos. Então, aí, bênçãos, entre aspas, né? Eles recebiam plantações, as plantações davam certo, tudo dava certo, eles prosperavam. E então, o que eles associaram? Associaram que a prosperidade está relacionada com o favor divino. Ou seja, Deus nos ama e quando nós estamos prósperos. Deus está bem conosco quando nós estamos prósperos. Quando nós não estamos prósperos, significa que Deus está contra nós, então nós temos que fazer o quê? No caso deles, adorar outro Deus. E aí nós fizemos esse silogismo. Se eles adoram ao Deus quando Deus dá coisas, o que é o real Deus dessas pessoas? As coisas. Então, eles usam Deus, é um meio de se conseguir algo. Eu quero prosperidade. Se na igreja X, ou melhor, lá, se o Deus de Israel me dá prosperidade, eu vou adorá-lo. Se cessa. Mas o Deus, o Baal, é o Deus que está dando prosperidade agora, como a prosperidade é o meu Deus, eu vou atrás do recurso, do meio que eu consigo o meu Deus, que é a prosperidade. Então, nós temos essa fala de Deus. Deus fala assim, bendito aquele que confia no Senhor, né? Não é isso que o texto diz? Mas ele não fica só aí. Porque se você pode confiar no Senhor para te dar coisas. Aí ele fala, mas que a confiança é o Senhor. Então, esse texto crava aquilo que é a necessidade especial do povo na época de Jeremias. Não é bendito aquele que confia em Deus para te dar alguma coisa. Não, bendito aquele cuja confiança é o Senhor é a confiança dele. E aí nós temos essa fala de Deus, né? E aí nós abordamos isso como resposta a toda essa adoração falsa deles. E Deus está dizendo, por isso eu quero que vocês abandonem, saiam do templo, não adorem mais, não sacrifiquem, porque vocês não estão confiando em mim. Vocês estão confiando nas coisas que eu posso dar. E isso não é um culto. Não é um culto certo. Não adora a mim. E a resposta de Jeremias é o versículo 12 a 18. Pode ler para nós, por favor? Deixa eu continuar do 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados.
Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Então, você vai ver Jeremias agora, declarando para Deus, primeiro declarando que Deus cura ele, e ele estará curado. E é estranho, né? Porque nós estamos falando exatamente sobre ir contra a teologia de que a prosperidade é o sinônimo de favor divino, né? Mas o que ele está dizendo é que se o Senhor curar, não é se Baal curar, né? Até porque nós já estudamos isso, nós já descobrimos que, de fato, na verdade, todas as vezes que alguém era curado, sabe, crianças, era Deus curando. Não existe Baal, né? Mas, na verdade, Deus estava querendo dar uma lição nas pessoas e esquadrinhando os corações delas. E é isso que está acontecendo aqui, porque não existe outro Deus que possa curar, né? Certo? E isso é a própria operação do erro. Isso. É a própria operação do erro. Essa operação do erro vai ficar mais presente, né? Nós vamos ver mais Jesus falando mais claramente dela, mas aqui ela está completamente, como um Deus só, né? Ela está completamente à mostra aqui para nós. E tanto que essa operação do erro ela é tão visível que foram 23 anos, ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende. Pô, como isso pode acontecer? Esse não é o Deus de Israel? Jeremias não é o profeta do Senhor? Se o profeta do Senhor fala, as pessoas não deveriam se arrepender porque é Deus ordenando o seu profeta, falando a sua palavra? Estranho isso, né? Mas é assim que Deus está a soberania de Deus está atrelada a isso. Pode falar, por favor. O engraçado da operação do erro é que ela só dá o que o coração deseja, o coração enganoso, o perverso. Só deu o que o povo queria. Engraçado. Engraçado porque isso, como é que as pessoas elas acreditam que aquilo que elas estão recebendo é o favor divino, né? E a operação do erro está cada vez conduzindo elas para mais dentro delas mesmas, dos seus próprios corações. Você vê que Deus não vai falar assim, enganoso é Baal, enganoso é a filosofia moderna. Enganoso é o herege que está aí do seu lado, aí, ó, pegando ele. E ele é enganoso, não vai nele. Ou enganoso é o falso profeta, não é isso que Deus fala. Deus fala, enganoso é o coração do homem. Seu coração, né? Aquela frase famosa de João Calvino, que o coração é a fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. É exatamente isso. E eu acho engraçado que muitos momentos da minha vida, quando eu consegui alguma coisa, por exemplo, na carteira, muitas pessoas chegaram em mim e falaram: Deus entrega o que ele promete. Se Deus prometeu, ele cumpriu. E eu achava engraçado, eu pensava sozinho. Nunca lembro Deus ter falado assim: Gabriel, vai seu CNH. E a gente tem esse costume de falar isso, né? Quando tu só comenta, fala: Deus prometeu, vai cumprir. Deus não prometeu para mim isso. Engraçado, né? Pois muito desejo. Pois é, e aí quando vem uma grande calamidade, né, ou uma doença, a gente nunca pensa que Deus tem sua soberania sobre isso. E é por isso que há essa desconexão. Aí quando a gente ganha, por exemplo, você ganha a CNH lá, as pessoas falam, olha, tá vendo? Deus é bom. Mas aí quando vem um familiar morre, uma doença, aí ninguém tem coragem de falar, mas deveria falar, Deus é mau. Tá vendo? Deus é mau. Mas não é. É porque o bom é as coisas, não o Deus. O bom são as coisas que eles estão recebendo. Aí elas associam, olha, tá vendo? Você recebeu um Deus aí. Agradece ao meio, né, que foi o poder de Deus, que é só um nome, um Deus D minúsculo, né? Um meio para se conseguir coisas. E quando vem a calamidade, não conseguimos se alegrar em Deus, ou pelo menos se contentar nele, né? E dizer, não, tu és bom.
Tu és bom. E vamos ver Jeremias fazer isso em Lamentações. E vamos ver como Jeremias trabalha esse tópico em Lamentações, se Deus nos permitir. Então, continuando, nós temos essa resposta de Jeremias dizendo, cura-me e serei curado. E há outro ponto em que ele fala assim, persuade-me e serei persuadido. Por que Jeremias está falando isso? Irmãos, ser profeta não é fácil. Irmãos, você acha que Jeremias não queria ser profeta? Na verdade, ele queria seguir e ser um falso profeta no tempo de Jeremias era um bom negócio. Você tinha o favor do rei, você tinha o favor das pessoas, porque você sempre estava pregando paz, você tinha recursos, porque o rei disponibilizava mais recursos para quem tivesse do seu lado na sua campanha política, né? O pastor que estiver apoiando a campanha política do rei. Ou o profeta. Só que Jeremias só falava contra. Falava contra o rei, falava contra os profetas, falava contra os príncipes, falava contra os líderes, falava contra Israel inteira. Era ele contra todo mundo. Por quê? Porque todo mundo estava seguindo as profecias falsas daqueles profetas que também estavam com um olhão nos recursos que poderiam receber. Então funcionava assim, essa política toda. Então Jeremias vai falar assim, eu não quero entrar nesse meio, Deus. Eu te sirvo, sou seu servo, te adoro verdadeiramente, não posso te adorar escondido, não posso te adorar longe, separado desse tipo de coisa. Deus fala, não, você é o meu profeta. Você vai profetizar contra isso, você vai sofrer as consequências disso, e ninguém vai te ouvir, né? Mas você vai. E aí ele vai falar assim, persuadido fui. Aí ele vai falar esse texto, persuade-me e persuadido fui. E se a gente for olhar a Bíblia, para não falar todos, né? Mas quase ninguém quer fazer o que Deus quer. José também negou. Se a gente olhar Jonas, você vê, não queria nada daquilo. No final, muito pior, não queria nem a conversão daquele povo. De fato. E não é só eles, né? No futuro também nós vamos ver Paulo. Paulo ele era antítese daquilo que ele se tornou, né? Então você vai ver Pedro, até Pedro chega um momento de Pedro que ele vai virar para Jesus e falar, esses discursos seus estão começando a ficar esquisitos, isso aí não vai dar certo, não. E morrer não, eu acho que você está perdendo a mão. Ou seja, na verdade, ninguém quer chegar nesse momento em que ser profeta não compensa financeiramente, prosperadamente mais, né? Enfim, é isso. Nenhum, de fato, queria isso. Como, naturalmente, ninguém quer sofrer, porque ser profeta é sinônimo de sofrer. Pode passar e ler o próximo, Wesley, por favor. Acho que você pode ler os dois futuros. Então, Deus avisa que a Babilônia estava chegando e que ela era o cálice da ira de Deus, que ele faria Israel e as nações beberem, inclusive a própria Babilônia. Então todo o povo, movido pelos sacerdotes, tentou matar Jeremias, mas ele foi protegido pela intercessão dos príncipes e dos anciãos e por Aicão, que veio ajudar Josias na reforma bíblica que fez em Judá. Então, vamos ler agora o texto. Esse é o Jeremias 25, Wesley. 25, de 15 a 29. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber todas as nações, às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. Ao rei do Egito e a seus servos e a seus príncipes e a todo o seu povo, e a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia,
e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zimri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra. E o rei de Sesaque beberá depois deles, pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Isso, o 29 também. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficarei vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, então, olha só que terrível, que terrível. E nós temos uma sensação, muitas vezes, apesar de nós estarmos lendo uma coisa que foi profetizada há muitos anos, uma nação muito distante, nós acreditamos que nós estamos meio que imunes. Sabe, assim, a sensação é assim: vamos supor que vai cair um meteoro, esse meteoro vai atingir lá o meio do mar, aí os cientistas vivem e falam, vai atingir o meio do mar, vai ter alguns problemas, mas vocês não serão atingidos. E então nós ficamos meio que, quando estamos lendo esses textos, nosso coração ele fica meio imune a essas coisas, nós não olhamos a severidade, mas Deus está dizendo que vai ser para todo mundo, no mundo inteiro. E a abrangência é tanta que parece que ela vai percorrer até o tempo. Então, ou seja, isso não ficou naquele tempo. Esse cálice da ira de Deus, que ele está chamando, ele é para toda a terra, em todo o tempo. Deus está colocando esse cálice sobre as nossas mãos hoje. E isso deve alertar a gente, chamar a nossa atenção. Será que esse cálice está na minha mão e Deus está ordenando que eu beba? É o cálice da ira de Deus. É o cálice, se fosse o cálice da ira, nós estamos vendo aí o desfecho político do Brasil, e aí tem um governante dos Estados Unidos lá, ameaçando alguns lugares e com sanções do Brasil. Nós ficamos preocupados se isso vai afetar a gente, de fato, pode afetar. Então nós estamos preocupados, mas esse é o cálice da ira do Trump, né? Nós não estamos falando do cálice da ira de um homem que mora lá nos Estados Unidos, nós estamos falando do cálice da ira do Todo-Poderoso Deus, do cálice da ira de Deus. E aí, será que nós estamos incluídos nesse cálice? Vamos falar sobre isso no final. Mas então Israel estava, seus líderes estavam, e não só Israel, o Wesley leu um monte de nações, e depois, quando acaba a lista de nações, Deus fala, e é para as outras nações no mundo inteiro, vizinhas, todo mundo, vai tomar o cálice da minha ira. E até a Babilônia, que ele fala da Babilônia, que seria espada, ele fala, e quando ela terminar, ela também vai provar o cálice da minha ira. Ninguém está impune, ninguém está fora. O que esse povo fez para irar tanto a Deus assim? Eu quero descobrir para não fazer igual, para fugir disso, né? E então, depois que Jeremias faz essa profecia, todo mundo se curva de joelhos, se arrepende, chora e pede perdão? Não. Eles tentam matá-lo. E isso aqui é tão atual, é o modo operante de toda a humanidade em todo o tempo. Toda a humanidade. Se você pregou aquilo que é a verdade, aquilo que Deus está dizendo, que geralmente Deus está dizendo sempre sobre cálices de ira, e nós vamos ver que esse cálice da ira, ele vai ser oferecido a Jesus, né? Ou seja, até Jesus, quando o pecado estava sobre ele, não escapa do cálice da ira. Olha só, quanto mais eu, Tiago. Né? Então, chegamos nesse ponto específico aqui do texto em que qual que é o impacto da mensagem? Temos que matar esse homem, temos que silenciá-lo, assassiná-lo. Ele não é popular, ele prega contra nós.
E então ele quase é morto, mas ele é salvo, né, por Aicão e alguns dos príncipes, certo? Vamos para o próximo ponto. Durante esse período, Jerusalém é invadida, Jeremias foi perseguido, raptado e levado para o Egito. Pode ler o... Mas qual era o coração de Jeremias em relação ao povo? Isso, para aí, por enquanto. Aqui nós abordamos esse paradoxo da mensagem de Jeremias, né? Embora ele pregasse um juízo iminente, ele também transmitiu uma mensagem de esperança futura, né? É o que nós vamos ver agora no nosso próximo ponto. Ele enfatizava que Deus estava no controle da história, né? Todas as coisas estavam acontecendo de acordo com a vontade de Deus. E que a esperança estava centrada, né, nesse Messias vindouro. Põe o próximo ponto, o Wesley. Pode ler. Neste meio tempo, Jeremias pregou uma mensagem de esperança futura muito interessante. Ele declara que Moisés havia profetizado sobre este exílio e que após o exílio Deus transformaria os corações de Israel, renovaria a aliança e todos veriam e reconheceriam a Deus como um oleiro que controla a forma do vaso. Sim, nós falamos de semana passada sobre o oleiro, né? Então, que nós, na verdade, não somos um barro que quando o oleiro põe a mão assim em nós, aí nós começamos a moldar a mão de Deus. É assim que as pessoas imaginam hoje, que o oleiro vai pegar o barro e na hora que ele põe a mão no barro, o barro tem as imperfeições e a mão de Deus começa a se moldar a nós assim, e Deus começa a nos dar conforme as nossas imperfeições. Não, Deus pega a gente, amassa e transforma a gente no que Ele quer, E aí Deus está dizendo, eu estou controlando todas as coisas. Estou controlando todas as coisas e eu tenho uma mensagem que ela não é... Se Deus tivesse só uma mensagem de juízo, irmãos, na verdade não haveria esperança, né? E Deus não estaria completo. Ou seja, se não houver esperança, os atributos de Deus não estão sendo completamente revelados, porque Deus é Deus de ira, mas Ele é Deus de misericórdia. E vamos inverter, né? Porque as pessoas gostam de trabalhar o inverso. Deus é Deus de misericórdia e amor, mas também é um Deus que tem ira. É um Deus que é amor, mas Ele também é pavor, não é? Não é isso que nós vimos aqui? Então nós temos que trabalhar com um Deus completo, né? Não com um Deus separado. Então Deus, ao invés de apenas dar essa grande mensagem de destruição, Ele vai começar a dar mensagens a respeito desse... que aí eu estou parafraseando completamente tudo, né? Ele está dizendo como se estivesse dizendo assim, o cálice está nas mãos de vocês. Vocês vão ter que bebê-lo, é o cálice da minha ira, é a destruição de vocês. E é como se ele dissesse assim, mas eu vou tomar esse cálice da mão de vocês. E vocês não vão beber, mas esse cálice já está cheio, ele deve ser bebido. Alguém vai ter que bebê-lo. Para que haja esperança, alguém terá que beber desse cálice. Porque o cálice, ele está posto, né? Todo mundo recebeu um cálice. Cada um recebeu. Ou você vai bebê-lo, ou alguém vai ter que beber no seu lugar. E essa é a mensagem de esperança. Agora nós vamos pegar... vamos passar para o próximo ponto. Então Deus estava controlando a história do universo. E o curioso é que a mensagem de esperança estava sendo feita para uma era futura. Então a pergunta é, como uma mensagem sobre essa era futura de aliança renovada e corações transformados ajudaria o povo agora? A pergunta é essa. E aí, vocês vamos deixar essa pergunta para vocês aqui. Visto que a gente já tem trabalhado esse livro, os irmãos também estão aqui já contextualizados. Como uma mensagem que Jeremias prega para uma era futura ajudaria essas pessoas que estavam passando por essa situação? É óbvio que nós já estamos falando desse povo que já está sobre as mãos da Babilônia, já estão sendo punidos, já estão sofrendo as consequências, já estão chorando. Como que isso ajudaria eles agora, nesse momento desesperador? Uma mensagem de que um dia, no futuro, tudo melhoraria. E ele fala sobre sempre, né, eles estão falando sobre uma nova terra, né, um novo lugar. Como isso ajudaria essas pessoas agora, aquelas pessoas que estavam morando lá? Como ajudaria você também, se por exemplo você estiver passando
por algo assim? Humanamente falando, e talvez eu mesmo falando, né? Não traria mudança nenhuma, assim. Falar outras pessoas que serão abençoadas, né? Não eu. Para mim não resta nada a não ser tomar desse cálice, dessa ira. Eu acho que para aquele povo, pensando nessa ajuda futura, não tinha recurso. Né? E aí, alguém mais quer responder essa pergunta ou quer comentar? Irmãos aí da live, da transmissão, alguém tem alguma ideia de como... Irmão Michael? Pode falar, irmão Michael. Olhando assim pelo ponto que eles viviam, na realidade é o mesmo ponto que nós vivemos hoje. Porque assim, qual é a nossa esperança que a gente tem, né? A nossa esperança é da vinda de Cristo, né? Então, se a gente ficar vivendo nesse mundo, né, achando que o melhor que a gente tem vai ser aqui, né, do dia para a noite a gente pode perder tudo, né? Como aconteceu, aí eu não sei com vocês, mas aqui nós em 2 anos nossa cidade perdeu tudo, né? Na pandemia eu trabalho com eventos, né, de fotógrafo, então eu perdi tudo 3 vezes na minha vida já, né? E na primeira vez que eu perdi tudo foi quando eu encontrei Cristo verdadeiramente, né? Foi em 2020. Eu entrei para a igreja em 2003 e até 2020 eu não conhecia Cristo e vivia dentro da igreja, participando de tudo que é ministério, fazendo tudo que tinha que ser feito. E aí, quando eu perdi tudo, a primeira vez que eu vi que eu não era nada, que a gente sempre acha que a gente tem a nossa força, né? Então, hoje, a gente olhando o que eles viveram lá, se nós somos cristãos verdadeiros, a gente viveria uma vida sempre com a esperança da vinda de Cristo, né? Porque daqui a gente não tem nada, daqui a gente não leva nada, daqui a gente não... A nossa alegria tem que estar em Cristo, né? O verdadeiro cristão, ele deveria viver assim. E nessa época, essas pessoas que receberam isso, em teoria também eram verdadeiros cristãos, né? Só que era um povo que nem nós, que está sempre fugindo de Deus, né? Então, hoje nós éramos para viver com essa esperança de Cristo, né? Não com esperanças daqui, né? É assim que eu conseguiria enxergar assim, porque a mesma mensagem que eles tiveram do futuro, nós também temos essa mensagem do futuro, porque nós não sabemos quando Cristo vai vir, então nós vivemos na esperança da vinda de Cristo, né? Então, que o salvo é aquele que ama a vinda de Cristo, né? Então, nós temos que viver, e o amar o que é, né? O amar é o obedecer. Então, nós temos que viver em obediência e na esperança de um dia Cristo voltar e transformar tudo, né? Então, o verdadeiro, eu creio que era para ser desse jeito, né? Isso, muito bem. O Wesley também quer comentar? Pode comentar. O William introduziu um pensamento materialista, né? Que procede exatamente do versículo 9, né? De Jeremias 17, de um coração enganoso. Um pensamento egoísta, né? De que não há esperança, de que não há motivos de se alegrar com as promessas de Deus, né? E o Michael já trouxe a realidade, né? A minha resposta. Eu só quero complementar um pouco que sem o livro de Lamentações eu não consigo responder. Fica diferente o pegar. É porque a situação está acontecendo e o livro de Lamentações é a resposta. E aí, o ponto é que em Lamentações 3, 21 e 22 diz: disso me recordarei em minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E essa é o motivo da alegria de Jeremias. E tinha que ser do povo, e tem que ser nossa, né? Como o Michael disse. Se nós vivemos um já e ainda não, eles também eram um já e ainda não. Olha, vocês estão no cativeiro, vocês vão retornar um dia. Os falsos profetas diziam que era breve. Jeremias disse que demoraria 70 anos. Além dessa esperança, tinha essa esperança futura ainda do próprio Messias. E aí a gente lendo sobre o de Isaías, junto com Lamentações e com o Novo Testamento, a gente tem essa convicção de que o já também era para eles
e que eles deviam já se alegrar em Deus e nessa esperança, de forma que a oração de Jeremias, em Jeremias 7, as palavras de Jeremias no capítulo 7, que nós lemos primeiro, né? Fosse também a do povo, né? Faz-me seu cativo, né? Cativa-me e serei mesmo cativo. Isso, persuade-me e serei persuadido. Seria essa esperança de que tudo aquilo que o irmão Tiago demonstrou ser a esperança real do povo, deixaria de ser. Né? Não mais as coisas, mas o Deus das coisas. E o Deus das não coisas também. Né? E só é aí que essa promessa faria sentido, como o Michael disse, do mesmo jeito que ela faz para nós. A promessa da volta de Cristo e da glorificação, de não mais pecar, ela só faz sentido para nós mesmo. Não por algo material de agora, não por nada, como Gabriel disse, não por CNH, não por casamento, por filhos, que são maravilhas de Deus, né? Mas só nos recordando na nossa mente que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só que o cálice da ira não seria bebido por nós. Isso. Então, a questão principal que vocês já abordaram, o William trouxe, por exemplo, se você não está participando disso, um materialista, né, diria isso, né? Não é motivo de alegrar mesmo, porque de fato você chegou num ponto em que você não vai receber o benefício, você na verdade já recebeu o cálice, como o cálice foi para Israel, ele respingou em você, eu diria assim. Mas aí, você está lá, vamos supor, vamos ser realistas aqui agora, vamos ser bem realistas no que aconteceu. O que aconteceu? Babilônia invadiu. Não vamos ver mais filosóficos, vamos aos fatos. Babilônia invadiu Jerusalém. Babilônia invadiu Jerusalém depois de um cerco, de um período de um tempo. E acabou toda a comida. E quando eles entraram lá, eles fizeram a devastação que vocês sabem que todo exército faz quando invade uma cidade. Então eles foram lá e fizeram todo tipo de coisa. Depois eles destruíram o templo. E foi isso que aconteceu. E assassinaram um monte de gente, e as que eles não conseguiram carregar, porque eram ou cansadas demais, velhos, ou jovens demais, eles deixaram lá e pegaram uma parte do povo e levaram embora da cidade. Ou seja, agora quem está igual Jeremias na cidade da Babilônia, na cidade da Babilônia, perdão, em Jerusalém, está em uma Jerusalém queimada, destruída, não tem condições de viver num lugar assim, as plantações foram totalmente destruídas, tudo foi totalmente destruído. E aí agora você também não é mais livre, um povo agora domina sobre você e levaram parte da sua família, amigos e parte da mão de obra embora. E agora você vai ficar lá à mercê de todo mundo em volta de você que pode te invadir, te saquear e sem segurança nenhuma. E é assim que está Jeremias e todo aquele povo. Muita gente, cadáveres na rua, animais mortos, que eram os animais que eles tinham de sustento, suas plantações, suas casas. Então ele está no meio disso tudo. E aí Jeremias vai e faz uma profecia. Ele reúne as pessoas que ficaram. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos para fixação de memória. E depois disso Jeremias reúne o pessoal e fala: vamos fazer um culto ao Senhor. Todo mundo reúne lá e fala: apesar disso tudo, Deus me deu uma mensagem. Ele profetizou que lá no futuro, daqui a muitos e muitos anos, em várias gerações futuras, tudo vai dar certo. Vai vir o Messias, tá? Hoje eu estou adiantando o final, né, mas esse é o sermão dele. Lá no futuro vai vir o Messias, muitos anos, muitas gerações futuras, e ele vai acertar as coisas vão dar certo, esse Messias do Senhor. Então, e como que você lida com isso? Igual o William falou, se você é uma pessoa naturalista, você vai falar: mas isso aqui me ajuda em quê? Vai botar comida na minha mesa hoje? Vai ressuscitar os meus filhos que foram assassinados? O que isso aqui me ajuda? E então, aí o Michael trouxe a questão da esperança, da esperança da volta de Deus e da salvação. O Wesley trouxe um pouco da esperança, a esperança, eu diria passiva, será que eu posso colocar assim? Passiva, em que tudo vai dar certo. O efeito. Isso. Mas aí tem uma outra questão que é importante, que você falou em parte, mas aí eu vou ressaltar ela aqui.
Deus vence no final. E eu me alegro com Deus vencer. Jeremias está dizendo, no final, não se preocupe, Deus vai vencer. E você fala assim, a minha confiança é o Senhor. E se Ele vai vencer, eu vou vencer também. Esse é o ponto central. Se Deus vence, eu venço, porque eu estou nele. Não interessa se vai mudar minha situação aqui agora. Eu sei que o meu Deus não deixou isso em vão. Isso não, ou seja, essa destruição da Babilônia, a Babilônia destruiu todo mundo aqui, não pegou Deus desprevenido, não humilhou o meu Deus, não destruiu o meu Deus. Na verdade, estava nos planos dele e ele vai vencer. Na verdade, ele vence, ele está vitorioso. Então, como a minha confiança a minha confiança é o Senhor, mas a minha confiança é o Senhor, se ele venceu, eu venci. Aí é assim que você se alegra com uma promessa de que no futuro ele virá e consertará as coisas. Isso é a fé. A fé. Você vence pela fé. Então, e entra outra coisa. Nós, por exemplo, nós falamos, o irmão Michael, né? O irmão Michael falou do futuro, da ressurreição dos nossos corpos na vinda de Jesus, né? Sim, mas nós temos uma dupla esperança. Uma esperança no futuro, mas nós temos uma esperança no passado. Por quê? Porque Jesus já venceu na cruz. Não é que ele vai vir vencer. A ressurreição é um fato que o irmão Marco bem trouxe, que é a consequência dessa vitória na cruz. Mas nós temos o fato de que ele venceu. Então nós devemos nos alegrar duplamente. Primeira alegria, que é a primeira alegria que ele venceu na cruz. Nossa primeira alegria é essa. Nosso Deus é vitorioso. Nós servimos um Deus que já venceu. Tudo o que está acontecendo agora, eu chamo isso de o pós-guerra. A guerra já venceu. Nós estamos enfrentando aquelas batalhas que acontecem depois que a guerra encerra. Ainda há umas tensões, né? Esses tempos finais. E com uma esperança de que esse Deus que venceu, se ele já venceu, eu aguardo ele lá naquele dia. E interessante o que só completar. É assim que isso ajuda eles naquele momento que eles estavam agora. Então, diante de toda calamidade, eles só conseguiriam ser ajudados se eles tivessem fé no Deus vitorioso. Pode falar, Igor. Falar que é bom tocar num ponto aqui que fica muito evidente diante de várias desgraças que a gente vê na Bíblia. E a gente está vendo uma delas, por exemplo. Que é só mesmo Deus para trocar um coração de pedra pelo coração de carne. Por exemplo, Jó também está tendo exposição lá na Central. Cara, diante de uma situação como essa, lá com aquele povo em Jeremias, ou no lugar de Jó, por exemplo, por nossa própria conta, nós nunca exercitaríamos a fé. Exatamente. Nunca conseguiríamos abraçar essa esperança vindoura. Não tem como, isso é impossível humanamente falando. Só por meio de Deus, para de fato transformar o nosso coração, que é enganoso, como diz Jeremias, para a gente poder nos apegarmos nessa esperança futura, cristã, real. Sim, sim. Só mesmo com uma obra divina. É antinatural. Não tem como. É aquilo que Paulo vai... Por isso que Paulo vai usar esse termo, ele vos deu vida, vós estando mortos. Porque ele está dizendo assim, não é que vocês estão conseguindo escolher entre Deus e não ter Deus. Vocês não conseguem, porque naturalmente vocês estão mortos. Se ele não der vida, vocês permanecem mortos. E Paulo só está explicando com uma nova figura de linguagem, né? Isso que Jeremias, na verdade, Jeremias está também explicando essa figura de linguagem do coração de carne e coração de pedra. Quem falou isso primeiro foi Moisés. Moisés que tinha falado que no futuro, Deus daria para vocês um coração de carne. Ou seja, Jeremias só está pregando o quê? A Bíblia. E Jeremias está pregando a lei. Ele não está inventando coisas novas, de certa forma. Ele está voltando à lei e falando, tá vendo? Estava escrito, isso tem que acontecer lá
para Moisés, para aquele povo lá de Moisés, tem que acontecer para mim aqui e agora. E Paulo vai dizer que depois que Jesus vem, tem que continuar acontecendo. E também pela questão de não ser palpável, de ser algo não visto em relação àquele povo, ser algo futuro mesmo, o exercício da fé. Que a gente vê, por exemplo, Tomé. Ele precisou de ver para poder crer. Jesus não precisaria se apresentar para ele. Ele cria ou não cria, mas Jesus, por misericórdia, decidiu se apresentar para ele, mas disse: bem-aventurado aquele que não precisa de ver para crer. E isso é maravilhoso, Tiago. E eu quero destacar o paradoxo da alegria na tristeza, né? Quer trem pior do que isso aí? O pensamento natural desse povo seria: Deus está morto. Não, Deus não existe. Não existe Deus. Nunca existiu Deus. Deus era uma ilusão. Olha isso, não existe Deus. Isso era o pensamento natural. O templo dele foi destruído. Era isso, e esse pensamento que você está falando, eles baseavam essa ideia. Se o templo estava firme, Deus está firme. Se o templo caísse, nosso Deus caiu. Deus está morto, né? Não existe. Então não há esperança. Só que eles já tinham as profecias de Jeremias, eles já tinham as profecias de Isaías, e eles já tinham as profecias de Moisés em Deuteronômio, as principais, né? E quem já tinha um coração de carne ia olhar e falar: Deus é plenamente real e ele fez exatamente o que ele disse que faria. Isso. E nós estamos recebendo exatamente o que nós merecemos. E está no controle dele. E o nosso Deus não está fora do controle dele. Eles poderiam dizer assim: a Babilônia veio com o Deus dela e destruiu o nosso templo. Olha como o nosso Deus é tão superior ao Deus da Babilônia que ele profetizou que aconteceria e aconteceu. O nosso Deus é muito maior do que eles. Então, ou seja, é isso aí que você falou. Uma pessoa que está conectada com a verdade, ou seja, vamos colocar aí, com a Torá, com a lei, pessoa que tem contato com ela e tinha confiança naquelas promessas, não foi pego de surpresa, não foi iludido. Israel já tinha sucumbido no Reino do Norte. Já tinha sido destruído. Já conheceu vários outros juízos também, né? Vários outros profetas. Apesar de que Judá acreditava que Israel do Norte era uma outra nação, eles já não estavam, nessa época, eles já nem acreditavam que a Israel do Norte fazia parte assim do grupo deles. Eles acreditavam aqui que eles eram o pessoal remanescente da aliança. Tanto que isso aí que eu estou falando sobre o templo é importante. O sermão que foi pregado no templo foi exatamente por causa disso. Jeremias prega um sermão no templo para dizer para eles: vocês estão confiando demais, vocês, Judá, que vocês têm o templo aí em Jerusalém, que Deus está do seu lado, porque vocês ficaram com o templo e Israel do Norte lá tem um monte de lugares, né? Vocês confiam demais nisso. Mas apesar disso, já tinha caído Israel do Norte, né? Já tinha caído. Na verdade, a Babilônia já estava destruindo todo mundo, né? Em volta. E chegando um pouco no Novo Testamento, primeiro século, a perseguição do primeiro século, né? Que é algo terrível. E a linguagem do apóstolo Paulo, eu escrevo para que vocês tenham alegria, esperança. O apóstolo Pedro, na primeira carta, ele fala: isso tudo para que vocês, eu escrevo isso tudo para vocês, para que vocês tenham uma alegria indizível. Ele usa esse termo na área. Uma alegria indizível em meio à perseguição romana. É sempre assim. E a linguagem é totalmente essa, né? Não estejam tristes. Não estejam tristes. Exatamente. É a teologia da alegria, né? Como você está descrevendo aí, a teologia da alegria. Cristãos, irmãos, não têm o direito de ficarem desesperados. As coisas que acontecem com todo mundo acontecem com cristãos, mas nós não temos o direito de ficar desesperados diante dessas aflições. Nós temos que ter alegria. Quando as coisas vierem,
o lugar onde você descansa é no colo de Deus. Quando sobrevier a desgraça sobre a sua casa, você tem o colo do Altíssimo para descansar. Você pode ir lá, deitar o seu rosto, né, no colo do Altíssimo e contar tudo para Ele. E saber que Deus, o Deus eterno, que controla todas essas coisas, te ama. E que todas as coisas estão sob a potente mão dele. Você ficaria desesperado se você não soubesse de onde veio, para onde vai, e se você não tivesse esperança, e se você acreditasse que, na verdade, isso é uma obra da ira de Deus contra você e vai te destruir, que, na verdade, Deus te odeia. Não, vocês não têm fé, não é? Eu diria assim. Você não acredita no amor dele? Ele disse, ele prometeu, está escrito, e é um documento. Ele escreveu isso num documento. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E depois ele disse mais assim no documento que ele escreveu para nós e deixou para nós escrito: se eu já dei o meu filho, não vou dar as outras coisas? Nós temos um documento, uma carta do amor dele, uma prova. Então nós não temos esse direito de ficar desesperados. Nós temos um lugar onde descansar, onde nos alegrar. E essa alegria, como Wesley disse, não é natural, como William disse, né? Não é natural. Nada disso é natural. Você nunca vai poder dizer para um cristão e falar assim, você nunca poderá comprar como aquele homem, né, que tentou comprar de Pedro o Espírito Santo. Como que eu faço para ter essa alegria que vocês têm aí? O que eu faço? Qual que é o método? Qual que é o método científico? Qual que é o remédio que vocês tomam? Qual que é a pílula? Você vai ter que dizer para ele: não tem método, não tem pílula. É sobrenatural. Eu recebi um coração que ama a Deus. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser amá-lo. Esse é o ponto. Então vamos encerrar? Pode ir. Próximo ponto. Essa mensagem era sobre o Messias. Somente ele poderia fazer isso. Por isso, ela deveria causar muita alegria no povo agora. Mas, como sabemos, não causou esse efeito. E agora o final, né? Então, o livro apresenta uma série de profecias em poemas sobre como a Babilônia é usada por Deus para julgar e castigar todos os povos vizinhos e Israel. Mas na parte final, a Babilônia é o alvo do julgamento de Deus. Ela é retratada como um título para todas as heresias, idolatrias, pecados, maldade e rebeldia. Isso, a Babilônia, vocês veem que no final, aqui, depois que a Babilônia acaba, a Bíblia ainda continua falando de Babilônia. Ela vira um título para esse mundo, para o nosso século. Então, quando a Bíblia vai falar lá no final, em Apocalipse, sobre a Babilônia, é o título do nosso século, não é essa nação mais. Ela se tornou um título para o século. O século que a gente vive, o século que eles viveram, o século que todo mundo vive, né? Com todas as suas ideologias, ideias, ela virou isso. A Babilônia era usada por Deus, mas não fazia isso para a glória de Deus, e sim para a sua própria. E o livro termina com o cumprimento das profecias e a conhecida história sobre um rei da linhagem de Davi, Joaquim, que é livre da cadeia e come na mesa do rei da Babilônia. Essa história está presente tanto aqui quanto em Reis, Segunda Reis, né? É uma história muito boa, porque ela pega assim, é como se o profeta, ou como que o cara que compilou o livro de Jeremias estivesse falando: gente, assim como esse rei foi liberto e comeu a mesa do rei, essa esperança ela é real e ativa agora para vocês. Apesar de ser feita para muitos anos, ela tem efeitos ativos agora. Vocês têm que parar para poder analisá-los, né? E aí, o outro ponto anterior, a Babilônia, irmãos, ela é a vara de Deus, né? A vara de Deus para punir todo mundo. Mas aí você pensa assim, como que Deus? Porque esse é o pensamento do Oséias, não é? Qual que é o profeta que era boiadeiro? Amós. Esse é o pensamento de Amós, né? Amós, quando Deus fala que virá uma nação, quando Deus fala: eu vou destruir vocês, aí Amós fala: sim, eles merecem, nós merecemos, né, o castigo. Então eu vou enviar uma outra nação para destruir. Ele falou: mas essa nação não, Deus.
Essa nação é terrível, ela é pior que nós. Aí é o que está acontecendo com a Babilônia. Deus falou para Jeremias, olha, eu vou punir vocês. Jeremias, compreensivelmente o Senhor deve punir. Mas eu vou enviar a Babilônia para punir. Mas como assim? Nós somos ruins, mas a Babilônia é muito pior. O Senhor deveria puni-la e nos punir de alguma outra maneira, né? Aí Deus fala assim, não, vou punir vocês, vou usar ela é meu instrumento. E em Isaías é dito que Ciro, né, da Pérsia, e aqui nós podemos aplicar para isso também, era o Messias de Deus. Estranho, né? Lá está escrito assim, o Ciro é meu ungido. Por quê? Porque Deus o separou para um propósito. E ele vai cumprir o propósito. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu dei uma lei para vocês, mandei que vocês obedecessem tudo, e vocês são desobedientes. Agora um que não vem de vocês, eu vou mandar e ele vai obedecer. Ele vai obedecer. E aí nós temos a Babilônia. E a Babilônia ela vai lá, ela vai fazer o que Deus ordenou. Destruir Israel, destruir as nações vizinhas. Mas ela vai ser destruída. E aí você pensa assim, primeiro, por quê? Por que a Babilônia? Por que a Babilônia é usada por Deus? Aí nós pensamos assim, é porque Deus quis usar ela dessa maneira para humilhar Israel. Para dizer para Israel, tá vendo? Eu levanto uma nação e torno ela poderosa só para destruir vocês. E aí você pensa assim, e por que a Babilônia então também é destruída? É porque quando a Babilônia é levantada para destruir, ela não vai porque ela está comissionada por Deus. O rei da Babilônia, quando ele levanta lá do trono dele, ele não fala assim, hoje meu exército, somos um exército santo do Deus de Israel, e vamos fazer e punir todas as nações em volta, porque Deus assim nos ordenou, e vamos fazer isso para a glória de Deus. Não. Eles foram porque eles, na verdade, queriam o ouro, poder, destruir, assassinar, né? Então, é por isso que eles também serão punidos. Porque Deus controla tanto o castigador quanto o castigado. E o castigador vai ser castigado também. Pode avançar para o final, para nós encerrarmos. Então, a conclusão é... Pode ler para nós, Wesley, por favor. Esta promessa final nos lembra que há esperança para o cativo. Assim, o povo deveria se alegrar em Deus, e onde estivesse, ser um testemunho do grande Deus que tem. E Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, nós encerramos o livro com esse versículo. Claro, não está no final do livro, mas ele capta a essência dessa promessa que conclui todo o pensamento, toda a profecia de Jeremias. Deus sabe que os pensamentos têm sobre nós. Ou seja, você pode confiar nisso. Você pode confiar que Deus tem um pensamento de trazer o bem para você. E, assim, vamos ser realistas. Num ambiente no qual toda a Babilônia invadiu e destruiu, você está nas cinzas daquela cidade. Você pode confiar que, na verdade, isso é o bem que o Senhor tem para você? Como isso se encaixa? Isso se encaixa naquele versículo, né, que eu citei aqui anteriormente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas, é isso que o versículo diz. Todas as coisas mais ou menos, não é só boas, mas as mais ou menos também, mas as ruins não, né? Não é possível que Deus vai enviar o mal para cooperar, para que eu seja salvo e glorifique a Deus. Sim, todas as coisas. Todas. Tudo o que acontece com você é o caminho de Deus que Deus traçou para te conduzir para mais próximo dele, se você amar ele. Instrumento de santificação. Instrumento de santificação. As nossas escolhas. E agora, só para me concluir aqui, aí eu vou deixar espaço para todo mundo falar. Há uma Esmirna, a igreja de Esmirna. Sabe o que significa Esmirna? É uma espécie de perfume, né, que vem quando você esmaga a planta, a flor. Quando você esmaga a planta, ela dá uma fragrância, né? Um cheiro. E o cristão é isso. O cristão é como se fosse uma flor, né? Quanto mais eles esmagam a gente tem que cheirar melhor. Porque nós temos o bom perfume de Cristo.
Então, se você tem o bom perfume de Cristo, se as pessoas começarem a te esmagar e começar a sair, ao invés de perfume, um odor desagradável, quando as pessoas começarem a te esmagar, te pressionar, você começar a expor garras, expor maldade, então significa que eu posso dizer que talvez, né, você não tem o bom perfume de Cristo. Agora, se a pessoa começar a te esmagar, quanto mais você for esmagado, mais sair dali perfume, mais sair dali fragrância de Cristo, mais você conseguir perdoar, amar, você pode ter o bom perfume de Cristo em você. E é assim que é o cristão. É assim que é o cristão. Ele é esmagado. E quando é esmagado, só pode gerar perfume. Só pode gerar perfume. Ok? Tudo bem? Podem comentar, nós encerrarmos. Não, só um complemento sobre o versículo que o Thiago citou, e todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O versículo fala, segundo o seu propósito. Todas as vezes que eu publico esse ciclo de status, que ele é bem famoso, sempre corta essa parte. Eles cortam um versículo da Bíblia. E isso é incrível, né? Fala assim, o versículo, né? Tem que cortar, tem que tirar do contexto, né? Porque senão não encaixa no que eu tô querendo. Não, sim, só tô falando no quesito da outras pessoas, senão elas demonstram a soberania de Deus, né? Não, eu falo isso. É que a maioria na verdade, a maioria dos versículos que as pessoas postam em Facebook e tudo, a maioria das pessoas, elas adaptam o versículo ali, só tirando ele do contexto. Às vezes, eles põem os versículos e eles nem entendem. Até tem uma questão engraçada. Teve uma vez que eu estava ouvindo um sermão em Salmo 1, só que aí o pastor pregou só o primeiro versículo do Salmo 1. Até então, não é um grande problema, mas o problema é que se você pega o Salmo 1 e prega só o versículo 1, você desconecta ele do versículo 2, que é a razão do versículo 1. O versículo Salmo 1 é assim, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só que o versículo 2 é: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Só que se você prega só o versículo 1, você tem que pelo menos citar o versículo 2 para explicar a razão de ele não fazer essas coisas. Ele não faz essas coisas não é porque ele é um cara bom, é porque o prazer dele está na lei do Senhor. Aí as pessoas desconectam às vezes o versículo e falam: bem-aventurado é o homem que não faz isso, isso e isso. E fica por aí. E o benefício fica nesse homem, ele reside toda na pessoa. Ela é bem-aventurada porque ela não faz isso e isso. Mas a bem-aventurança mesmo, ela não faz essas coisas porque ela tem prazer na lei de Deus. É uma consequência do prazer na lei de Deus. Aí é o versículo completo. Mas enfim, vamos lá. Vamos encerrar então. Tiago, só uma aplicação que não vai ser minha. Eu quero citar, eu já citei outras vezes em outras aulas, e cabe perfeitamente para essa conclusão da nossa terceira aula em Jeremias, que é a minha preferida do Stênio Marxius, né? E se, né? A música. E se, do Stênio Marxius. Vocês já ouviram? Já ouviram? E se, do Stênio Marxius? Eu vou enviar ela no grupo, para quem não conhece ainda, e ela vai ser ela é uma boa. Concorda? Concordo, eu acho que, irmãos, vocês que estão no grupo, ouçam a música, é uma boa aplicação, a letra dela é muito boa. O Stênio Marxius, resumidamente, ele fala sobre o texto de Abacuque, do profeta Abacuque. Ele começa falando, né, se a figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente, os campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto. Tudo isso se passando, e ainda assim o profeta vai se alegrando em Deus. E aí ele aplica para ele. Ele fala: mas e se fosse comigo? Para que mesmo que eu vivo, onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que com tudo isso me alegraria em Deus? E aí ele falou: viver só em te viver, eu quero ser, morrer, quero ter. Só por ti. Aí ele não fala eu sou, ele fala é a minha oração, é assim que eu queria ser. Então, meus irmãos, nós escutamos tudo isso
vemos o salmista Davi falando que, enquanto ele estava na caverna, fugindo de Saul, com bandidos, e ele deitado numa pedra dura, que ele dormia e descansava, e que ele era muito mais alegre do que quando ele fartava vinho e pão. E a gente já viu isso aqui, o Tiago e o William falou que não são naturais. Não são naturais. Isso é impossível para nós. Como? Aí minha pergunta, por isso eu falei sobre a aplicação. Como então me alegrar em Deus? E aí essa música cabe perfeitamente, porque não tem como. Né? Clamemos a Deus para que Ele nos dê essa alegria que todos esses homens também, que eram como nós, tiveram miraculosamente. Amém. Vamos orar? Tiago, posso dar? Pode, por favor. Foi citado aí que o profeta Jeremias é o reino do sul. Isso implica que o reino estava dividido. Hoje a igreja é o Israel de Deus. Aí o Israel de Deus estava dividido. As 10 tribos do norte já tinham sido disciplinadas, voltavam as 2 do sul. Jeremias está profetizando aí que vai ser destruída. É interessante que Davi, quando assumiu o trono, citou Davi aí, ele escreveu o Salmo 133. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é os irmãos viverem unidos. Aí ele dá aquela descrição das bênçãos do Senhor, porque ali o Senhor, Deus, ordena a bênção e a vida para sempre. Quando ele escreve esse salmo, ele escreve num contexto de alegria de ver as tribos unidas. Porque quando Saul morre, Davi era para assumir, ele não consegue assumir o trono, você deve saber muito bem disso. Há um motim e há um general do exército de Saul que quer colocar um dos filhos de Saul no trono. Mas aquela tribo conseguiu subjugar as 11. E Davi traz todas as 11 para parte do seu domínio. E ele era da tribo de Judá. E aí agora as 12 estão unidas. E aí então ele vê aquela união e diz: ó, como é bom o trabalho. Só que aí Salomão sobe no trono, morre, tem Roboão, e aí eu venho. É o que nós estamos vendo agora. E aí já não é mais bom. Hoje a igreja é o Israel de Deus. Como é que está a igreja hoje? Essa igreja tem a mesma Bíblia. Nós estamos estudando por isso. Jeremias está disposto para... Como é que está essas tribos? Porque quando o Tiago vai escrever a carta do Jará, ele vai dar uma saudação para as 12 tribos. E já não existia mais as tribos. Ele está falando da igreja. Citou Lamentações, vocês vão entrar em Lamentações. 3, bem conhecido. Leia o 29. Lamentações 3, 29. Essa história. Põe a boca no pó. Talvez ele não está certeza. É para a gente refletir como está a nossa prática dentro desse Israel. Como é que está a minha vida, a minha sinceridade para com esse Deus que tornou o caso assim no lugar. Principalmente no Salmo 116, cuidarei ao Senhor. Todos os benefícios que tem feito para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Senhor. Tem um livro que faz a gente refletir, quero finalizar pela discussão, um livro duro, o profeta Jeremias é um livro duro, é um livro que ninguém gosta de falar sobre ele. Você não vê um pastor pregando positivamente este livro, porque a gente quer ouvir outras coisas. Nossos ouvidos estão com comichões. A gente não quer ouvir aquilo para depois a gente ser criticado, como o profeta foi, e aliás, pagou um alto preço, né? Ele é um tipo de Cristo. Que preço que ele pagou? Quantos vexames, quanto horror que ele viveu para poder falar a verdade. E hoje nós negociamos a verdade em busca politicamente correta para bem, para a comunidade, para ter uma igreja, né, habitada na sociedade. A igreja habitada, a igreja simpática, a gente tem que... Mas, na verdade, a mensagem da cruz é uma mensagem de escândalo. É a mensagem do povo. Não é a mensagem que atrai. Por isso o profeta diz: põe a boca no pó. Talvez
haja esperança. Porque é assim, nós não sabemos. Eu tenho a convicção, mas e aí? E naquele dia, não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas, Senhor, em teu nome, Senhor, lá, eu fazia isso, fazia aquilo. Ele vai dizer, eu nunca vos amei. É a tradução lá do grego, né? Que na nossa tradução está, eu nunca vos conheci. Na verdade, eu nunca tive intimidade contigo. E você sabe disso. Faz a gente pensar. Amém. O irmão Michael levantou a mão. Pode falar, irmão. Só assim, um parênteses assim, tá numa situação. Nessa semana, agora mesmo o Wesley de novo falou, né, do Estênio Márcios, né, e eu não conhecia ele, e aí eu fui ver quem era, eu gosto para escutar as músicas, eu gosto de ver quem é que é a pessoa, né, e aí eu fui dar uma procurada para ver quem ele era, assim, né, e ele é um músico da Presbiteriana, e ele tá afastado por depressão. Então um tema, assim, que eu acho que era legal a gente falar, ou começar também um dos estudos, né, assim, de depressão, ansiedade nos cristãos verdadeiros, né? Se isso procede biblicamente, né? E ou não, né? Porque uma pessoa que faz, né, canções que nem ele fez ali, que eu vi bastante, escutei bastante coisa dele aquela semana que o Wesley falou dele ali, e eu já estudei bastante sobre essa parte aí de depressão, né? Mas para ter, nós temos mais, né? Nós estamos até fazendo lá com o Bruno falando sobre isso. Mas assim, né, com vocês também, para a gente um dia falar sobre isso, né? Porque se um cristão verdadeiro, ele poderia ter depressão, né? Só um tema assim a mais para a gente conversar um dia desse. Era isso. Muito bom, muito bom. Nós vamos depois conversar a respeito, Michael, sobre esse tema. De fato, ele é bastante relevante para nós. Irmão Jorge, eu também está com a palavra. Bem lá no início, foi falado sobre a questão da operação do erro, né, do engano, e também o professor falou aí sobre no momento em que o povo clamava Baal, mas de repente eles recebiam algo e Deus era quem dava, né? Deus era quem abençoava. Aí vem a pergunta, as duas coisas são a mesma coisa? A questão da operação do engano, é Deus quem abençoa, ou de alguma forma o mal também ele pode conceder algo para que a pessoa ache que tá tudo certo, tá tudo bem. Eu queria só uma breve explicação. Eu sei que é um assunto que pode tomar muito tempo, mas algum esclarecimento nesse ponto. Não há benefício quando você prosperidade, você deixa prosperidade a outra pessoa. Então, nunca há benefício, porque Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E Romanos 14 vai dizer que tudo que não provém da fé é pecado, né? Ou seja, tudo aquilo que você faz que não tem o objetivo de glorificar a Deus é pecado. Então, quando eles recebiam essas dádivas, entre aspas, né, essas coisas que eles acreditavam ser boas, prosperidade, enfim, vindas da mão, entre aspas, também de outros deuses, era para o próprio erro deles, era para a própria operação do próprio engano deles, né? E não há poder que não venha de Deus, não existe Baal, né? Não existe outros deuses. E até a Bíblia vai dizer que até o poder que Satanás tem provém de Deus. Deus é quem emana de Deus, ou seja, Deus dá limites e ordena até onde Satanás vai e até onde é que não vai. Então, tudo vem de Deus, todos os poderes. Então, nesse caso, essa operação, ainda que a pessoa receba benefícios, ela mal. E o salmista vai dizer assim, eu tive inveja dos ímpios, porque eles parecem prosperar o tempo todo, né? Asaf, né, vai falar isso.
Só que aí depois ele vai falar, não, mas depois quando eu parei para pensar, eu vi que tudo que eles prosperavam conduziam eles cada vez para um abismo maior, né? Então eu fui e vi o fim deles e eu pedi perdão a Deus. Entende? Tá certo? Pronto. Então, só para complementar aqui minha pergunta. Então, no caso, aquela história que eu já ouvi, né? Não sei se vocês já ouviram, de que alguém pede alguma coisa para um santo, né, católico, ou mesmo em outras religiões, Umbanda, etc., e de repente recebe ali uma bênção. Não, eu não posso atribuir isso a, tipo, a misericórdia de Deus, né? Foi pela misericórdia de Deus que ele recebeu essa cura, que ele teve essa bênção e tal. Não. Seria errado dizer isso? No final, são esses benefícios, entre aspas, né, são, primeiro vem de Deus, porque todo o poder vem de Deus, e depois eles não são para a glória do Deus, então estão conduzindo a pessoa mais para o inferno, né? Então é terrível. Bom, Jorge, sobre isso, ó, vou citar só um versículo que vai demonstrar que esse aqui é uma premissa maior, e se ela vale, as outras muito mais. Olha só, 1 Pedro 2,7. E assim para vós, os que credes, é preciosa a pedra, né? O 6, perdão. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então nós temos uma pedra de esquina posta em Sião, para a salvação daquele que crê. E assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Então, olha, o próprio Cristo, o único Cristo, ele é pedra de esquina para os que creem e pedra de tropeço para os que não creem. Então, a operação do erro, ela funciona dessa maneira. Romanos 1, 20, a partir do 20, né? Eles foram entregues aos seus pecados, né? E se tornaram como seus deuses. Se Cristo é assim, imagina uma bênção material. Imagina uma colheita, um filho, uma fertilidade. Né? Podem ser para a bênção e glória de Deus, mas pode ser para a própria ruína. Né? Lá no grupo a gente comenta mais. Nós podemos até continuar essa discussão. Não, ok. Não, mas deu para entender aí, viu? Muito bom, obrigado. Beleza. Mas qualquer coisa. Deus abençoe. Vou estar hoje. Vou o celular, que eu encerro. Vamos ficar de pé? Nós que estamos aqui, né? Vamos orar. Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós recebemos do Senhor, como eu sempre digo, essa aula, e foi fruto da misericórdia do Senhor, porque não merecíamos, na verdade, merecíamos que o cálice da Tua ira que estava em nossas mãos, bebêssemos ele todo, até a última gota. Ó Pai, mas a misericórdia do Senhor nos colocou a mão de Jesus sobre o cálice, e ele bebeu o meu cálice no meu lugar. Na verdade, o cálice de todos, a taça cheia. Ele bebeu de tal forma ela completa que não sobrou nenhuma gota para que eu bebesse. E tudo que restou para mim foi o meu Cristo. Foi a glória do Senhor, foi o Senhor. Então, Senhor, nós imploramos que não roguemos nada desse mundo, mas sim a glória do Senhor. E todas as coisas que recebemos, que são da sua mão, sejam usados para a tua glória, como foi finalizada a aula aqui hoje, e que nós possamos contemplar o Senhor apesar dos benefícios que recebemos, contemplar o Senhor e glorificar ao Senhor por eles. E quando vier também, Senhor, situações tristes e os problemas e a sofrimento, que nós possamos, Senhor, ser esmagados de maneira que o bom perfume do Senhor exale de nós. Ó Pai, isso não vem de nós. Sabemos que o perfume não é nosso, é do Senhor. Então, nós imploramos isso e imploramos a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.